fizéssemos um trabalho sobre o Luiz Vaz de Camões. E na hora veio na minha cabeça, quem? Tivemos que pesquisar sobre sua vida e obra para realizarmos esse trabalho. E percebemos o quanto valorizada é a sua obra. Então, eu fiquei curiosa para saber se tinha mais pessoas que sabiam tanto quanto ele, quanto eu sabia, antes de fazer esse trabalho. E para isso viemos à rua perguntar, você sabe quem é Luiz Vaz de Camões? Você não sabe quem é Luiz Vaz de Camões? Luiz Vaz de Camões? Não. Você sabe quem foi Luiz Vaz de Camões? Acho que sim. Foi o que fez o Lusíadas. Você sabe quem foi Luiz Vaz de Camões? O senhor sabe quem foi Luiz Vaz de Camões? Sim, foi um escritor português. Como podemos ver, várias pessoas não sabem quem foi Luiz Vaz de Camões. Parece até que ele não teve importância, mas muito pelo contrário. Ele foi um dos maiores poetas que esse mundo já viu. Sem dúvida, Luiz Vaz de Camões é o maior nome da literatura portuguesa e um dos maiores da literatura universal. Camões é considerado um poeta à frente de seu tempo, pois sua modernidade é visível, como tudo em sua obra, tanto no estilo épico como no estilo lírico. Escreveu poesias líricas, uma poesia épica, 3 peças teatrais e algumas cartas. Sua vida é repleta de incertezas. Não se sabe ao certo o ano de seu nascimento, porém, alguns estudos arriscam em dizer que foi em 1524, em Lisboa. Filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá, acredita-se que sua família pertencia à pequena nobreza. Frequentou por algum tempo a Universidade de Coimbra. Também serviu como militar na África, onde perdeu o olho direito. Após permanecer 1 ano preso por ter agredido o oficial do rei, é exilado por 17 anos. Morou inclusive em Macau, colônia portuguesa na China. Disse que Camões encontrou uma gruta em Macau, onde se refugiou para escrever parte de Os Lusíadas, e que, ao voltar para Goa, ele naufragou e a nado conseguiu salvar o manuscrito. Em 1571, graças a uma dedicatória feita ao rei Dom Sebastião, obteve a licença para publicar a obra. Pelos serviços prestados à coroa, Camões recebeu uma pequena pensão do rei, que só recebeu durante 3 anos, pois faleceu em 1580 na miséria. Foi Dom Gonçalo Coutinho que mandou esculpir na sua lápide o seguinte letreiro: Aqui jaz Luís Camões, príncipe dos poetas de seu tempo. Viveu pobre miseravelmente e assim morreu. Esta campa lhe mandou por Dom Gonçalo Coutinho, na qual não enterrará pessoa alguma. A comemoração do dia da sua morte é atualmente relembrado como o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, sendo feriado nacional. Além de servir como inspiração na área de música, como podemos ver no início do vídeo, Camões também inspirou pessoas no mundo da moda, como por exemplo o Nuno Gama, o famoso estilista português, que apresentou na Moda Lisboa a coleção Lusíadas I. Na passarela teve aves de rapina, um ator vestido como o poeta Luiz Vaz de Camões e a habitual cruz de Cristo estampada nas peças de roupas. Os Lusíadas é considerado por várias pessoas a obra de maior importância da língua portuguesa. Trata-se de uma epopeia clássica, ou seja, um poema narrativo que discorre sobre acontecimentos grandiosos, com heróis e vilões igualmente grandiosos. É escrito em versos e segue uma forma bastante rígida, no caso, 8ª decassílaba, e em esquema rímico ABABABCC. Como podemos ver do seguinte trecho retirado da proposição da obra. E falando sobre proposição, é importante ressaltar que a epopeia clássica é dividida em 5 partes. A primeira, a proposição, que é a introdução. A segunda, que é a invocação, é quando o autor pede ajuda para as ninfas para contar a história. A terceira, a dedicatória, quando o autor dedica o texto para alguém. A quarta, a narrativa, que é a história em si. A quinta, que é o epílogo, que é o desfecho da O história. fato narrado em Os Lusíadas é realmente grandioso, nada menos do que o momento mais importante da história de Portugal, as grandes navegações. A narrativa começa no meio da jornada, com Vasco da Gama e sua tripulação a caminho das Índias, tentando contornar a costa da África e enfrentando as armações de Baco e dos muçulmanos. Toda a história dos portugueses é mitificada, com inserção, inclusive, dos deuses greco-latinos, como citado Baco, o grande vilão da história, que fará de tudo para que os portugueses não consigam realizar os grandes feitos para os quais estão destinados. Grande parte da obra possui um tom de exaltação e de louvor aos grandes feitos lusitanos.
e a exaltação não fica somente nas grandes navegações, mas também a história de Portugal, que o tempo todo é recuperada e exaltada. Nem mesmo com todo esse nacionalismo, Camões já previa a decadência de Portugal, começando pela perda de valores e ideias nacionalistas, reduzindo a arrogância e a ganância. Não é difícil de imaginar o que fez ele pensar assim, se levarmos em conta a dificuldade que ele teve para publicar as suas obras, que só falava sobre os grandes feitos do seu povo. Então ele resolveu dedicar a sua obra ao rei. Conseguindo o apoio do monarca, mais fácil seria de superar a Inquisição, que poderia implicar alguns aspectos do texto. Porque, afinal, apesar do texto ter um teor bastante cristão, ele era cheio de elementos pagãos necessários para fins Os artísticos. haveria mesmo que acusar de anticristão na obra, pois sempre o Deus cristão que era exaltado. Enquanto Baco os atrapalhava, Vênus os ajudava. E o povo não sabia da interferência dos deuses. Deixando essa parte histórica um pouco de lado, O lirismo estará presente o tempo todo no texto. Há passagens lindas, como a Damastor, representação figurada do Cabo da Boa Esperança. acho que eu sei esse. Ele simboliza, né, o perigo enfrentado pelos navegadores. Isso! No caminho. Eu acho que a professora falou sobre isso na sala de aula. Tem até um trecho no livro. Eu acho que eu achei aqui. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encurvados e a postura, medonha e má e a cor terrena e pálida, cheio de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Essas estrofes não contam quase nada da história. A história é meio triste e fofa. Conta como foi o romance de Tétis e como ele foi enganado por ela. Além de ele teve uma... Ilusão amorosa. Isso, e ainda foi castigado pelos deuses. Mesmo parecendo que o foco desse episódio é o gigante Adamastor, mas na verdade Camões queria demonstrar a grandeza dos portugueses. Que, eles mesmo com medo enfrentaram os medos, os problemas que eles tiveram. Sim. Minha cena favorita é aquela que aparece... Sabe o homem pedindo pro filho pra ele não ir, que ele tá com medo que ele acabe virando comida de peixe? Acho que eu sei, é o velho do rastejo? Não, cara, velho do Restelo. Eu também gosto dessa parte. O jeito que ele, mesmo querendo destacar as grandes navegações, ele também dá a vez de alguém que era contra o projeto de expansionismo, falar. Isso era uma característica do feudalismo. E também tem o jeito que ele comparou o passado e o presente, o novo e o velho. Simplesmente genial. E também tem a versão de Camões da história dos amantes infortunados, Pedro e Inês. Tem uma estrofe linda aqui, cadê? Deixa eu ler. Olha, vamos ver. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe da capela. O cheiro traz pedido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdida, a branca e viva cor com a doce vida. Pena que é sobre a morte dela. Eu não gosto muito desse tipo de história. Prefiro o final feliz. Eu também, mas esse episódio é diferente. Ele te passa todo esse sentimento de horror e piedade. Tem toda essa coisa da fatalidade também, sabe? E também tem, como os nobres da história falaram, depois de morta foi rainha. Se você for um pouquinho positivo, você vai ver que a história pode ter tido um final até que mais ou menos feliz. Não adianta usar o eufemismo. É uma tragédia, literalmente. Dá pra perceber pela narração do poeta. Cara, a obra deles são muito bonitas. Eu gostei Verdade. de ter aprendido Eu sobre achei, eu não sabia quem era até pesquisar e descobrir um pouco É, mais. acho que Mas eu percebi que ele realmente era. Sim, a importância dele pra literatura portuguesa e brasileira. E como ele influencia até hoje, né? Cara, eu acho muito interessante isso. E eu acho que as pessoas deviam saber isso. Pois é, porque muitas pessoas não sabem, nem assim, crianças de hoje em dia não fazem a mínima ideia de quem seja ele. Tem que tinha uma música sobre ele, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.